Os 10 Princípios Conservadores, por Russell Kirk. Não sendo nenhuma religião, nenhuma ideologia, o corpo de opiniões denominado conservadorismo não possui um livro sagrado, nenhum das capital, para prover dogmas. Até onde é possível determinar em que acreditam os conservadores, os primeiros princípios da convicção conservadora são derivados do que processaram os principais escritores e homens públicos conservadores durante os últimos 2 séculos. Após algumas observações introdutórias neste tema geral, prosseguirei e listarei 10 destes princípios conservadores. Talvez fosse melhor, na maioria das vezes, usar a palavra conservador, principalmente como um adjetivo, pois não existe um modelo conservador, e o conservadorismo é a negação da ideologia. É um estado da mente, um tipo de caráter, um modo de olhar para a ordem social civil. A atitude a que chamamos conservadorismo é sustentada por um corpo de sentimentos, mais do que um sistema de dogmas ideológicos. Em geral, um conservador pode ser definido como alguém que se define como tal. Agora apresento a você um resumo dos pressupostos conservadores que difere de algum modo de meus cânones naqueles 2 livros. Em si, a diversidade de maneiras pelas quais as perspectivas conservadoras podem encontrar expressão é, por si, prova de que o conservadorismo não é uma ideologia fixa. Quais princípios são enfatizados por conservadores durante determinada época? Variará com as circunstâncias daquela época. Os 10 itens de crença que se seguem refletem a ênfase dos conservadores na América hoje em dia. Primeiro princípio. O conservador acredita na existência de uma ordem moral perene, que a ordem é feita para o homem e o homem é feito para a ordem. A natureza humana é constante e as verdades morais são perenes. Ordem significa harmonia. Há 2 aspectos ou tipos de ordem: a ordem interior da alma e a ordem externa da comunidade. 25 séculos atrás, Platão ensinou esta doutrina, mas mesmo os instruídos de hoje em dia acham-na difícil de entender. O problema da ordem tem sido sempre a principal preocupação dos conservadores, desde que conservador tornou-se um termo político. O mundo do século XX experimentou as consequências hediondas do colapso da crença na ordem moral. Como as atrocidades e desastres da Grécia 5 séculos antes de Cristo. A ruína das grandes nações do século XX mostra-nos o fosso no qual caem as sociedades que erradamente tomam hábil interesse próprio ou engenhosos controles sociais como agradáveis alternativas a uma ordem moral antiquada. Tem sido dito por intelectuais liberais que os conservadores acreditam que todas as questões sociais, em essência, sejam questões de moralidade privada. Propriamente entendida, esta afirmação é totalmente verdadeira. Uma sociedade na qual homens e mulheres sejam regidos pela crença numa ordem moral permanente, por um forte senso de certo e errado, por convicções pessoais sobre justiça e honra,
será uma boa sociedade. Qualquer que seja a organização política que ela possa utilizar, enquanto que uma sociedade na qual homens e mulheres estejam moralmente à deriva, ignorantes das normas e intencionem principalmente a satisfação dos apetites, será uma sociedade má. Não importa quantas pessoas votem e não importa quão liberal sua constituição formal possa ser. Segundo princípio conservador. O conservador adere ao costume, às convenções e à continuidade. É a antiga tradição que capacita as pessoas a viverem juntas pacificamente. Os destruidores de costumes destroem mais do que desejam ou sabem. É através da convenção, uma palavra muito violentada em nossa época, que conseguiremos evitar a disputa perpétua a respeito de direitos e deveres. A lei. Em seus fundamentos, é um corpo de convenções. A continuidade é o significado de vincular geração a geração. Importa tanto para a sociedade como para o indivíduo. Sem isto, a vida é sem sentido. No tempo em que revolucionários bem-sucedidos têm apagado antigos costumes, escarnecido de antigas convenções e quebrado a continuidade das instituições sociais, porque atualmente descobriram a necessidade de estabelecer novos costumes, convenções e continuidade. Porém, este processo é doloroso e lento, e a nova ordem social que eventualmente emerge pode ser muito inferior à antiga que os radicais derrubaram em seu entusiasmo pelo paraíso terrestre. Os conservadores são defensores dos costumes, convenções e continuidade, porque preferem o diabo conhecido ao diabo que não conhecem. Ordem, justiça e liberdade, acreditam, são produtos de uma longa experiência, o resultado de séculos de testes, reflexões e sacrifícios. Então, o corpo social é um tipo de corporação espiritual, comparável à igreja. Pode mesmo ser chamado de comunidade das almas. A sociedade humana não é uma máquina para ser tratada mecanicamente. A continuidade, sangue vital de uma sociedade não deve ser interrompida. O lembrete de Burke sobre a necessidade de mudança prudente está na mente do conservador, mas a mudança necessária, argumenta o conservador, deve ser gradual e discriminada, nunca quebrando antigos interesses imediatamente. Terceiro princípio conservador. Os conservadores acreditam no que pode ser chamado princípio da prescrição. É o senso conservador de que as pessoas modernas são anões dos ombros de gigantes, capazes de enxergar mais longe do que seus ancestrais, apenas devido à grande estatura daqueles que nos precederam no tempo. Consequentemente, os conservadores quase sempre enfatizam a importância da prescrição, isto é, das coisas estabelecidas pelo uso imemorial, de modo que a mente humana não caminhe ao contrário. Há direitos para os quais o principal conhecimento público
é a antiguidade, incluindo quase sempre direitos de propriedade. Similarmente, nossa moral é, em grande parte, prescritiva. Conservadores argumentam ser improvável que nós, modernos, façamos qualquer grande descoberta em moral, política ou propensão. É perigoso pesar cada questão passageira na base do julgamento e racionalidade particulares. O indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia, declarou Burke. Em política fazemos melhor obedecendo ao precedente, ao preceito e mesmo ao preconceito, pois a grande incorporação misteriosa da raça humana adquiriu uma sabedoria prescritiva muito maior que qualquer insignificante racionalidade particular.